Uma vez que se tem a conta criada, o próximo passo é acessar o Socrative. Coloca o e-mail e a senha. No meu caso, eu vou acessar usando uma conta do Google, porque eu já estou logado em um dos meus e-mails do Google, Gmail. Independente de qual seja a forma de acesso, você vai ser redirecionado para a tela inicial do Socrative. Aqui, se você quiser fazer alterações no perfil, como, por exemplo, ajustar a língua, que às vezes ainda fica em inglês, é só vir aqui, fazer a alteração, salvar e toda a tela de trabalho passa a estar em português. Bom, aqui na tela inicial, que o programa chama de lançamento, nós temos algumas opções, né, de apresentação dos materiais aos alunos. Questionários, onde se pode disponibilizar um questionário previamente construído para os alunos. Também temos o jogo de nave espacial, que não necessariamente precisa ser uma nave espacial, dá para mudar aquele íconezinho. E ele basicamente é utilizado para gerar processos de competição, onde os alunos podem ser divididos em grupos e realizarem atividades em estilo competição. Bom, levantamento final normalmente é um tipo de questionário que é feito pelo próprio Socrative para apenas avaliações sobre os questionários que já foram realizados, como se fosse uma pesquisa de qualidade. Bom, também é possível fazer formulários rápidos com múltipla escolha, verdadeiro ou falso, ou respostas curtas. Tá? Bom, aqui no item salas de aula, é possível editar, aqui na versão gratuita, é possível criar apenas uma sala. Só é possível criar uma sala. Essa sala, porém, pode ser renomeada com nomes diversos e isso permite que você multiplique o número de salas de aula efetivamente utilizadas. Então eu tenho uma sala de aula aqui, clico em editar, nesse pequeno lápis aqui, faço a edição. Mando renomear e aí automaticamente já muda o nome da sala. Então, se eu quiser voltar àquela sala, basta ter uma anotação de quais salas eu já tenho e designar uma sala para cada turma que se dá aula. Mas o importante é que alterar o nome da sala ajuda bastante a organizar as atividades, de maneira que você vai ter sempre atividades direcionadas para uma turma e também permite que você não tenha realização de quizzes, de atividades trocadas, cruzadas, alunos de uma turma fazendo numa outra turma. Uma vez que eles não vão saber o nome dessa nova sala de aula, eles não vão conseguir ingressar no Socrative. Bom, então nesse item sala de aula, nós podemos fazer a mudança da sala de aula de maneira a permitir uma individualização das atividades. No item quizzes, nós podemos criar os questionários. É nesse item que nós podemos criar os questionários. Eu volto nesse item um pouco daqui a pouco. No item lançamento, eu utilizo apenas para apresentação dos questionários aos alunos. Tá? Uma vez que os questionários tenham sido feitos nesse item quizzes, eles são disponibilizados para os alunos nesse item lançamentos. Aí ele pode ser na forma de questionário
onde se pode alterar a forma de apresentação, ou no tipo jogo de nave espacial. Só uma dica em relação ao jogo de nave espacial, é ideal que seja feito apenas com questões de múltipla escolha, verdadeiro ou falso, senão a evolução não a evolução da navezinha, que é visualizada pelo professor, não corresponde à taxa real de resposta dos alunos. Bom, voltando aqui ao menu principal, a barra principal, o relatórios. No item relatórios, é possível visualizar todos os relatórios de atividades anteriormente realizados. Então, é possível encontrar todos os relatórios de todas as atividades que foram realizadas anteriormente. Além de visualizar todos os relatórios dos quizzes, dos formulários, dos questionários, dos mini-testes, de todas as atividades feitas anteriormente no Socrative, também é possível revisitá-los, tanto na forma de relatórios, como na forma de gráficos. A visão gráfico é a mesma que é observada durante a etapa de monitoramento da atividade, ou seja, em tempo real, à medida que os alunos vão fazendo a atividade, é possível acompanhar a evolução das respostas. Esse relatório pode ser acessado a qualquer momento, basta buscar aqui na lista dos relatórios ativos. Tá? Bom, aqui em quizzes, nós vamos ao nosso ponto principal. Nosso ponto principal é como construir quizzes. Então, o primeiro passo é adicionar um quiz. Aqui eu tenho duas opções. Posso criar um novo ou posso importar. O modo importar, ele depende da transferência de informação de outra conta sua ou de outra pessoa. Então, se você tiver uma outra conta com um quiz criado nela, você pode importar desde que a pessoa que criou disponibilize isso para importação. Tá? Se for você mesmo, já deixa essa opção. Então, nós vamos aqui criar um novo quiz a partir do zero. Então, basta clicar e ele vai já me dar a opção. Primeira opção, o código que eu falava, logo agora há pouco aí na importação, é esse código SOC, que é individual. Ele é único para cada questionário criado. Então, o primeiro passo aqui é dar um título para o quiz. Título para o questionário. Então, eu vou dar um título bem genérico. E a partir daí, eu posso adicionar as questões. Então, as questões que podem ser adicionadas podem ser de três tipos. Múltipla escolha, verdadeiro ou falso, resposta curta. Então, quando eu adiciono uma questão de múltipla escolha, eu tenho a opção aqui nesse ponto de criar o enunciado e o comando da questão. Aqui eu posso adicionar uma figura de um local salvo no próprio computador. Por isso que é sempre interessante construir esses quizzes a partir do computador, por conta dessas opções que ficam mais complicadas de fazer em outros dispositivos, como o celular, por exemplo. O celular ou o tablet, eles são muito melhores quando os quizzes já estão criados e salvos e você os usa, tablet e celular, apenas para disponibilizar a atividade. Bom, colocando o enunciado, uma vez que eu coloco o enunciado aqui, o enunciado e o comando da questão, posso adicionar uma figura ou não, isso não é obrigatório. Eu tenho que colocar as opções para a resposta. Então, eu coloco as opções para a resposta aqui. Uma vez que eu coloque a opção, aqui por definição, por default, o próprio Socrative já coloca 5 opções, né, de A até E, mas eu não sou obrigado a trabalhar com essas 5 opções. Eu posso remover quantas eu quiser aqui. Outra questão extremamente importante é marcar aqui
qual é a alternativa correta, porque isso facilita muito durante o acompanhamento da atividade. Já vai dando um feedback instantâneo sobre as respostas dos alunos. Tá? É possível também adicionar uma explicação para o caso de respostas erradas, especialmente. Isso acaba sendo bastante útil. Uma vez que a questão esteja construída com o enunciado e o comando e, se for o caso, figura e as alternativas, é só clicar em salvar. E a questão já fica adicionada ao questionário. Eu posso criar outra questão de múltipla escolha, criando aqui. Posso criar quantas questões de múltipla escolha eu quiser, não estou restrito a uma. Não tem, né, restrição quanto ao número relativo de questões, os tipos de questões. O seu questionário pode ser criado todo ele com um tipo de questão só. E aí eu também tenho a opção verdadeiro ou falso. Segue a mesma lógica, é até mais simples. Enunciado, você tem aqui a opção da imagem também, especialmente útil quando se quer trabalhar análises. Tá? Então, eu uso bastante quando eu quero trabalhar a análise de um elemento gráfico, como uma figura, ou mesmo um gráfico contendo dados para análise por conta dos alunos. E aí, você coloca a informação aqui, nesse quadrinho, e marca se essa informação é verdadeira ou falsa, isso sendo o padrão de resposta. O aluno, quando receber esse quiz, não vai ter nem a informação visual aqui que nós estamos vendo, todos para ele vão aparecer todos iguais, e no caso do verdadeiro ou falso, do mesmo jeito. Não vai haver a distinção. Essa informação aqui que aparece é apenas para nós que somos editores. Então, colocamos aqui o texto da informação, da questão verdadeira ou falsa, para o aluno julgar se esse texto, se essa assertiva aqui é verdadeira ou não. Então, eu já informei que a assertiva aqui é falsa, e aí se o aluno marcar verdadeiro, vai aparecer no relatório como errado. Então, mais uma vez, terminei o que tinha que fazer, não vou colocar a explicação. Tá aí, já tenho 3 questões, sendo 2 delas questões de múltipla escolha e uma delas de verdadeiro ou falso. Posso ainda colocar questões de resposta curta, onde o aluno vai ter um limite, ou vai ter a possibilidade de escrever aqui. O que é interessante é que, nesse caso, se defina um limite de tamanho, ou pelo número de palavras, ou pelo número de linhas, para que o aluno não utilize isso de maneira indiscriminada para colocar qualquer tipo e quantidade de informação aqui. Então, a lógica continua sendo a mesma. Texto e comando, figura se quiser, se vier ao caso, se for pertinente. E a explicação, aqui, no caso da explicação da questão de resposta curta, é interessante porque já se pode contribuir com a aprendizagem informando um padrão de resposta para ele poder, inclusive, comparar a sua resposta para verificar se ela está dentro do contexto desse padrão. Então, eu posso fazer várias questões, tá? Muitas questões a mais do que aquelas que eu fiz aqui. E se eu considerar que o questionário já está do tamanho ideal, eu apenas salvo aqui na parte final. Então, cada questão tem que ser salva. Essa daqui ainda não estava salva, agora está. 4 questões, ele já numera na sequência. Basta salvar e sair, e o questionário está salvo, ele aparece como o primeiro aqui, tá? Dos meus questionários, tá? Salvar e sair. Pronto, atualizou aqui o nome. Teste vídeo.
Então eu posso, a qualquer momento, editá-lo novamente, adicionando, retirando questões, modificando os conteúdos de cada uma das questões. Posso fazer isso a qualquer momento. Salvo novamente e tenho que novamente salvar e sair. Se eu quiser disponibilizar este questionário, esse quiz, eu tenho que vir até o item lançamento. Aqui no item lançamento, eu disponibilizo o questionário, que é a forma mais comum, disponibilizo o questionário para os alunos. Então eu clico aqui na opção lançamento e na opção questionário. Ele abre essa opção, eu seleciono o quiz, o questionário que me interessa, vou ao seguinte. E aqui tem a forma de apresentação do questionário aos alunos. Ele tem, por definição, aqui 3 definições prévias. O modo feedback instantâneo, que é o que eu mais uso. Ele vai exigir os nomes, vai mostrar a pergunta de feedback e vai permitir que você tenha um controle direto e em tempo real das respostas dos alunos. Qual é a característica que aparece para os alunos? Eles têm que realizar o quiz de maneira linear. Então, você tem as opções aqui, os alunos respondem as perguntas em ordem e não podem mudar as respostas. O feedback instantâneo é fornecido e depois de cada pergunta, você pode controlar o processo numa tabela de recursos ao vivo. É muito interessante porque à medida que eles vão acertando ou errando, você já tem um feedback de maneira instantânea. Nesse caso, o inconveniente para os alunos é não poder retornar e fazer correções nas questões já realizadas. Mas isso também é parte daquilo que se quer avaliar. Bom, na navegação aberta, você tem exatamente as características diferentes dessa da primeira etapa, do primeiro tipo, que é o feedback instantâneo. Nesse, os alunos podem responder a questão em qualquer ordem, ou seja, eles podem pular uma questão depois retornarem, e eles podem alterar as respostas. Tá? No ritmo do professor, você vai definindo que questões vão sendo disponibilizadas para os alunos. Tá? Então, eu vou selecionar aqui e começar. Uma vez que eu inicio, eu já tenho aqui a tabela de resultados. Por enquanto, eu não tenho nenhum aluno na sala de aula e, obviamente, ninguém respondeu a questão ainda. O que eu devo fazer agora? Eu devo fornecer esse código aqui que está aqui em cima, que é o código da sala, é a sala de aula. Forneço essa sala de aula para os alunos que vão realizar a atividade. Eles utilizam essa sala no aplicativo deles, seja no computador, seja no celular, no tablet, ingressam na sala de aula e no momento que eles ingressam na sala de aula, eles vão ter que colocar, né, na ordem o código, esse código da sala, o nome deles e logo em seguida começam a aparecer as questões. Como eu coloquei aqui em feedback instantâneo, vai aparecer a questão 1, ele vai ter o tempo que ele precisar para responder, mas uma vez que ele responda, ele muda para a questão 2 e não pode mais retornar à questão 1. É interessante, pode-se definir tempo para a resposta. Por exemplo, os alunos podem ter 40 minutos, 1 hora para responder. Uma vez que esse tempo tenha terminado, o tempo tenha acabado, é só clicar em terminar e a atividade é encerrada, independente se ainda há alunos tentando fazer. Então, a atividade foi encerrada e já gera o relatório, ou os relatórios, né, para a conferência posterior. Então, esse foi um pequeno tutorial sobre o uso geral do Socrative. Caso haja dúvidas, eu pretendo também fazer alguns outros tutoriais sobre outras feições mais específicas do Socrative. Então, obrigado e bom trabalho.